Fala, galera do canal, vamos acompanhar a entrevista coletiva do técnico Hélio dos Anjos com auxiliar o Guilherme dos Anjos, mas antes, deixa eu pedir a você que dê aquela moralzinha, ó. Dá um like no vídeo, dá esse joinha, dá essa moral pra gente, se inscreve aqui no canal, ative os sininhos para as notificações e sempre que tiver vídeo novo do Timbu, pingando aí no seu celular a notificação, você acompanha tudo aqui no nosso multiplay. Vamos ver o que é que o Hélio dos Anjos e o Guilherme dos Anjos acharam do empate do Náutico 0-0 diante do Brusque. Confere aí. Esperava, acho que o torcedor mais otimista, sabendo das dificuldades do Náutico, que o Náutico repetisse a postura que teve contra o São Paulo na Copa do Brasil. Acho que cada jogo tem sua história e não dá para comparar os adversários, o Brusque com o São Paulo. Mas a postura era esperada. E o que é que aconteceu que hoje não foi possível nem ver de perto aquele futebol que o Náutico apresentou na última terça-feira, esse empate de hoje? Boa noite a todos. Olha, dentro do planejamento de trabalho aqui, eu esperava nesse jogo contra o Brusque, nós temos uma evolução muito grande em todos os aspectos, tá? Não somente o aspecto técnico-tático, né? Eu estou tendo um outro tipo de problema, que naturalmente eu sabia, porque quando eu cheguei eu peguei os números da equipe, peguei tudo que a equipe ia desenvolvendo, e eu sabia que eu teria que nesse período tentar refazer alguns jogadores, no aspecto físico, né? Para a gente criar situações melhores, né? Eu comentei com eles que o tipo de jogo de mata-mata, ele tem uma conotação diferente. Tem uma conotação diferente. Tanto que está tendo algumas surpresas de times de divisões menores, dificultando a vida dos times de Série A. Tem uma conotação diferente. Mas o campeonato de regularidade, se você não mentalizar que todo jogo é decisão, você passa a ter problema. Você passa a ter problema. Eu detestei o rendimento da minha equipe no primeiro tempo. Detestei. Você entende? Para aquilo que é um projeto de um time, de uma camisa pesada na divisão, jogando num campo onde naturalmente a gente faz prevalecer mando de campo. Todo mundo tem um certo temor de jogar aqui, né? Nós somos um time sem conexão ofensiva. Nós somos um time que quando a gente fazia a saída de bola, que a bola estava chegando nos homens de criação, esses homens estavam devolvendo a bola lá atrás nos zagueiros, tanto que nós recebemos marcação-pressão. Por quê? Nós facilitamos essa marcação-pressão. Se você tem 3 atacantes fazendo a pressão, essa bola sai desses 3 atacantes, dessa linha de 3 atacantes, passa deles, chega no homem de criação. Esse homem de criação vai e devolve a bola de novo. O sistema ofensivo está mais próximo do zagueiro. Você entende? Então, olha quantas bolas que eles tentaram roubar da gente com os beiradas. Não foi com o centroavante, não. Foi com os beiradas. O Pira foi jogador meu, inclusive, e o Mussolini, eles deram blitz nos meus zagueiros o tempo todo. Por quê? Ah, mas é os zagueiros? Não. São os homens de criação. São os homens que tem que pegar essa bola atrás dessa linha e levar para dentro do campo do adversário. Tá? Então, isso foi horrível. Horrível. Fica parecendo que o time é talento e que não quer jogar, mas o que está acontecendo é isso. Mas talento, não está querendo jogar mesmo. Mas eu não posso trabalhar num jogo dentro de casa, você está entendendo? E que a criatividade nossa não sobressaia perante o adversário. E aí vai acontecer o que aconteceu. Um chute no gol. Um chute no gol. Então, essa questão me chamou a atenção. Me chamou a atenção uma questão que infelizmente eu vi hoje alguns jogadores com um temor muito grande de jogo aqui, não sei porquê. Você entende? Porque o retrato do treino, o retrato deles, o que eles me produziram, foi muito superior ao que eles fizeram hoje. A gente chama isso de transferir o treino para o jogo. Muitas vezes o treino é até mais difícil do que o jogo. Tá entendendo? Eu coloquei essa semana um trabalho que todo mundo fez o mesmo trabalho, todo o grupo profissional fez o mesmo trabalho. Eu coloquei de sparring os meninos do sub-20. Que pressão os meninos jogam. Treino com sub-20 é sempre treino muito bom. Nós temos ótima qualidade no sub-20. Então repetimos. E nós não transferimos. Eu não posso fazer um jogo dentro de casa onde eu não tenho a profundidade. Então, ó, vinha buscar o Caio, vinha buscar o centroavante. Que profundidade eu tinha? Eu só tinha o jogo jogando curta e os caras dando abafo. E roubando a bola e chegando dentro da gente. Quantas e quantas bolas chegou na nossa estrutura ofensiva e voltou lá nos zagueiros? Então não tem. Aí não tem jogo ofensivo. O intervalo foi muito em cima disso.
né? Mas senti a necessidade de uma mudança, de ter mais agressividade. O Talicinho tem treinado muito bem. Eu já falei desde o outro jogo aqui, que eu tô achando esse jogador super interessante. Teve uma coisa que todo mundo precisa ter: personalidade. Jogou para dentro dos caras, foi para dentro dos caras. E olha que nós alimentamos ele muito mal. 2 passos que a gente podia colocar atrás da linha, a gente tentou por baixo. Os caras roubaram e toma. Mas na hora que a bola chegou nele, ele deu a profundidade, ele deu a individual, ele fez o lateral jogar. Então nós tivemos muita dificuldade nesse sentido. Não gostei, a responsabilidade é totalmente minha, né? Tô refazendo o elenco em termos de competitividade, de treino. O Luiz não foi em São Paulo de graça. O Luiz não ficou hoje como suplente de graça. Eu tenho que treinar o Luiz. Eu não posso entrar para jogo como nós estamos entrando, e eles sabem disso, eu falei para eles. Nenhum treinador vai fazer um jogo dentro de casa e vai fazer 3 substituições na linha defensiva. Eu tive que fazer 3 substituições na linha defensiva. Isso não tem um treinador que planeja o jogo. Sabe, bom, vou planejar meu jogo aqui e tal, pá. Eu vou planejar um jogo para jogar dentro de casa e trabalhar numa linha de 4. Eu substituí 3 por necessidade. Então, eu falei para eles, isso não existe. Aí, na hora que você mexe na equipe taticamente, né, sabia que o menino podia dar a profundidade, lamentavelmente nós tivemos um jogador expulso. Lamentavelmente, porque ali mexeu na estrutura. Quem ia ser meu segundo homem? Você está entendendo que eu já tinha feito uma mexida ofensiva? Quem ia ser meu segundo homem? Aí Caio foi um pouco para o sacrifício, tomou o cartão amarelo, e o Marco Antônio, coitado, entrou numa posição hoje que ele nunca jogou. Mas, infelizmente, nós estamos com o Igor machucado, nós tivemos a expulsão do Marco Antônio na última partida. Então foram situações que vai se criando no jogo. Responsabilidade inteiramente minha, porque eu também tinha que fazer esse time jogar mais hoje. Eu não transfiro responsabilidade não para jogador. Eles sabem. Eu falo para eles assim: olha, gente, externamente, vocês sabem como eu sou. Só que a conversa na nossa sala, na sala nossa, na nossa intimidade, que é vestiário, né? A conversa aqui não tem, meu Deus do céu, melindre. Não dá para falar algumas coisas porque o jogador é experiente. Não. Ali todo mundo é tratado igual. Né? Eu até comentei com eles hoje que eu não tenho qualquer dúvida para colocar menino novo para jogar. Eu não sabia que o Dudu tinha 16 anos. Eu não sabia, por Deus do céu, pela felicidade do meu neto. Eu não sabia que o Dudu tinha 16 anos. Eu achei que o Dudu era um jogador de 18, 19 anos. Eu não discuti muito essa situação dele. Aí foi quando o pessoal falou: não, professor, ele é um dos jogadores mais jovens que está entrando aí. É menino. Acho que só tinha feito um jogo no Sub-20. Não tem problema. Falei para eles hoje. E eu sinto muito uma coisa assim que é definitiva, né? E aqui não é por falta do que eles estão trabalhando no treino, não. Não é mesmo. A questão de personalidade, de jogar, de enfrentar dificuldade, é aquilo. Quem não aguenta, bate o sininho. Você entende? Quem não aguenta, bate o sino. Cada um dá o que pode. Daqui a pouco, nós podemos ter profissionais que conseguem, num arroxo, desenvolver o trabalho, como nós temos outros que não conseguem, que o clima fica hostil. Então, nós não podemos viver disso. Você entende? Nós temos que viver do Náutico. E, na minha visão, é a camisa mais pesada da Série C. E isso é bom? Não é. Eu queria ser a mais pesada na Série A. O Náutico precisa disso. Agora, na Série C, nós somos a camisa mais pesada. Quem é que tem mais título do que o Náutico? Se eu não me engano, o ABC, né? A ABC tem, né? Regional, mas o Brusque é um título. É um título. Nós temos que prevalecer a nossa camisa. Agora, não é a camisa que fica lá estendida no campo e ganha o jogo. Quem faz a história somos nós, profissionais. Deixa eu ver aqui. Oi, agora? Você está contando aí, está identificando o que está acontecendo. Agora, eu acho que a grande pergunta do torcedor é o que fazer. Porque é uma competição, na primeira fase, só de ida. Não é de ida e volta. Então, cada jogo que se deixa de vencer, pontos irrecuperáveis. Você está identificando. Ok, agora, treinar, você está treinando. Não deu resultado. Então, o que fazer para esse time reagir? Eu queria também que você aproveitasse, falasse da expulsão do Paulo Sérgio, jogador experiente, e o momento ali foi, acho que muito ruim, né, para o jogo. Nós vamos trabalhar. Eu não vou deixar de trabalhar nunca. E não posso deixar de acreditar neles. Eu sou o comando. A responsabilidade do grupo ela é minha.
Essa história de que o Hélio chegou, o time está montado, o grupo está montado, mas na hora que eu aceitei a proposta do Náutico, eu passei a ser, né? Eu estou envolvido também. Então eu não vou ficar aqui, formaram um time assim, eu teria uma ideia de formação de elenco diferente. Isso eu posso dizer. Eu teria uma ideia. Se ia dar certo ou não, não é. Tá? Mas hoje, você entende? A responsabilidade é toda minha. Então eu tenho que fazer esse time crescer, eu tenho que fazer esses jogadores jogar. Só que eu tenho um perfil um pouco diferente. Eu não acho que eu tenho que passar a mão na cabeça de ninguém, não. Eu não sou treinador de que a derrota a gente tem que ter tranquilidade, perdeu. Não, tem que ter cobrança. Eu vejo isso como uma força natural. Para mim, pressão no futebol é privilégio. Sabe, para mim, o que me faz crescer profissionalmente sempre é a pressão que eu mesmo faço em mim. Eu não preciso nem de torcedor, de ninguém fazer pressão em mim, não. Eu mesmo, a minha vida toda foi assim. Tá entendendo? Então, o que nós temos que buscar, temos. O grupo é esse? É. O grupo é esse. Sabe? E não vou nem falar assim, vai chegar na janela, vai ter 1001 mudança. O clube, no fundo, não tem estrutura para isso. Não tem. E o mercado é esse mercado todo, né? Porque você fazer a cabeça de um cara que tá encostado para vir aqui, né? Jogador no futebol, infelizmente, no futebol brasileiro, senta em cima de contrato. O cara prefere ficar lá todo dia treinando do que se expor para crescer. Não, fico aqui, ganho meu dinheiro, mantenho o empresário meu. E o próprio empresário não quer trazer jogador nessas condições, né? Eu até falo que eu sou diferente. Eu sou diferente. Eu gosto de que eu tenha a oportunidade de fazer algo. Foi o que o Náutico me deu. Não estou aqui, Hélio não é acima do Náutico nunca. O Náutico é muito mais do que qualquer um de nós que estamos aqui. E eu gosto desse tipo de situação. Tenho sido feliz e vou buscar isso. Terça-feira nós estamos treinando. Olha, para vocês terem ideia, é importante saber. Sabe o que eu fiz hoje? Quem jogou, senta. Porque o papo foi um pouco mais longo. Quem jogou fica sentadinho aqui, ó, todo mundo, eles estavam lá, eles viram. Quem não jogou, o vestiário fica com os jogadores que não estão relacionados. Né? Eu gosto que todo mundo venha. Quem não jogou pode ficar em pé, comissão em pé. Agora, quem jogou o tempo todo, quem entrou no campo, senta porque a conversa é um pouco mais longa. Então, não vou deixar de cobrar. Não sou passivo nesses momentos. Sei da dificuldade. Temos que crescer. Temos que fazer uma semana melhor do que nós fizemos. Eu tenho que refazer. Tenho que continuar refazendo alguns jogadores fisicamente. Né? O Luiz foi um desses jogadores. O Luiz foi um dos jogadores e trabalhou bem a semana. Mas eu tenho certeza também que se eu começasse com o Luiz, eu teria que repor no setor. E não pode acontecer isso. Você não pode ter jogador em um nível físico que você fala assim, não, ele aguenta 60. O jogador tem que aguentar 100. Se vai ter mudança, se vai ter um problema que ele desgastou mais, aí é a decisão do treinador. Mas eu sinceramente, eu fiquei muito louco hoje e falei com eles. 3 substituições na linha defensiva, ninguém. Não tem um treinador que entra para dentro do campo para fazer isso. Porque você perde a oportunidade de questões táticas. Vamos pensar, se o João não sai, eu podia repor com o Breno. Na hora que eles estavam com 10, também, eu fazia um atacante de área, que um jogador que podia, né, o Bezenga. Perdi essa oportunidade, porque eu tive que mexer no zagueiro. Tá entendendo? Então a gente tem, eu bato muito nisso. Desde o primeiro jogo eu falei para eles, olha, eu não estou gostando não, viu? Esse negócio de jogador, de tá tendo que tirar jogador por outras questões, isso atrapalha. Então vamos trabalhar. Mas é normal. Eu acho que o grupo teve uma personalidade muito grande no jogo do São Paulo. Sabe? Mas eu não quero que essa personalidade seja porque quem tem algo a perder era o São Paulo. Mas eu quero essa personalidade na hora que tem algo a perder é o Náutico. E hoje foi isso. Quem tinha alguma coisa a perder foi o Náutico. E perdeu 2 pontos que seria importantíssimo para nós ganhar. O Paulo sabe, porque eu também já citei. Eu não posso aceitar isso passivamente. Não posso aceitar passivamente e eu estou falando aqui com você sobre isso, porque eu já falei com ele na frente do grupo. Entendeu? E principalmente porque o jogador ele tem que ter a visão do que está acontecendo. A mudança era tática. Nossa, naquele momento era uma mudança tática. Você entende? Eu queria fazer a bola chegar mais lá dentro dele.
um Talicinho. Matou com a gente naquele momento, matou, diminuiu o ímpeto do grupo. E como você frisou, jogador experiente, tem que ter atenção com isso. Nós não podemos perder o equilíbrio em hipótese alguma, né? Porque muitas vezes você perde o equilíbrio e isso vai muito em prejuízo à equipe. Eu não gostei, ele sabe disso, não tem porquê, e vida continua. Vai trabalhar e é um jogador, como eu frisei, importantíssimo para nós, importantíssimo, tem muito valor comigo. E o valor dele como líder é um valor positivo, ele é uma pessoa positiva dentro do clube, da convivência. Eu tenho observado muito ele, né? E como eu tenho observado assim, cobra-se muito do Auremir, né? O Auremir é um exemplo, um comportamento. O Auremir hoje fez mais de 11 km. Auremir fez mais de 11 km no jogo do CSA. Fez 9.800 e pouco saindo do jogo do São Paulo, porque eu estava preocupado dele ter uma contusão e eu ficaria sem jogador de marcação, porque eu só tinha hoje os dois que entraram em campo, não tinha mais ninguém, tá entendendo? E aí o Auremir hoje eu tenho certeza que ele fez muito mais de 11 km, tá entendendo? Então um jogador de personalidade, um jogador de imposição, um líder positivo, um cara que tá lá de cabeça erguida o tempo todo, sabe? Eu acho que aqueles que o criticam, valoriza a postura, porque eu sempre falo, jogador experiente, você quer dele dentro do campo e fora do campo. Ele tem que me acrescentar fora do campo. E o Auremir é exatamente, e vou ser muito sincero, eu fiz, há 1 ano e meio atrás, eu tentei levar o Auremir para um clube, e até por ele estava aqui próximo, em Alagoas e tudo, ele por causa de família e tudo, ele não optou. Depois eu vi ele na Chapecoense, achei assim, pô, o Auremir deu uma queda e tal. Agora, cheguei aqui, do dia que eu estou aqui até hoje, pensem bem na hora de criticar o Auremir, porque ele tem sido muito positivo e eu tenho que falar isso publicamente, porque eu tenho que ser justo com aquelas coisas positivas que você vê dentro do grupo. E ele é uma das coisas positivas. Boa noite. Boa noite. O jogo contra o Confiança, que aqui uma pressão aumenta ainda mais, algo que tem como somar 4 pontos só nessa sequência em casa. E você não vai contar com o Paulo Sérgio. Você perdeu o Igor Pereira por algumas semanas e perdeu, quase que pela primeira fase toda da Série C, um pilar da sua equipe, o Vinícius, né? O problema no menisco. A gente já pode imaginar, além dessas mudanças forçadas, mudanças por ordem física ou técnica para o jogo contra Confiança, e se você já diagnosticou o porquê o Náutico ofensivamente ele vem funcionando melhor fora de casa do que aqui nos aflitos, não balançando as redes ainda em casa e fora de casa balançando os 2 jogos que fez. Dentro de casa, o adversário, não foi o caso do Brusque, né? O Brusque, muita parte do tempo, conseguiu jogar dentro do nosso campo, né? Ele baixou a marcação no segundo tempo. No segundo tempo, ele entregou a bola pra gente, né? Agora, o que eu estou detectando é o seguinte, são características de jogador. São características de jogador. Por questões de desenvolver melhor fisicamente o lateral da posição, um dos laterais da posição, eu fiz o que eu fiz hoje. E fiz o que eu fiz no São Paulo, né? Então isso vai ser muito importante. Eu acho que para jogo dentro de casa, principalmente o Luiz, numa condição física do jeito que eu preciso e exijo de lateral, ele vai conseguir crescer e é o que eu espero. Porque eu não quero perder jogador não. Falei isso para ele, falei, ó, velho, eu não quero perder você não. Eu tô deixando você aqui. Não falei antes, eu falei depois, que eu não falo antes, porque senão o jogador acha que, não, toma decisão, depois, foi bem, aceitou e reagiu, vou lá e elogio, e mostro por quê. E eu não quero, falei para ele, Luiz, eu não quero te perder, eu quero te ganhar, sabe? Depois que nós voltamos de São Paulo, eu falei isso para ele. E já vai crescer mais, acredito eu, tá? Essa é uma condição. Eu gostei muito, mas muito, do jogo do Marco Antônio contra o São Paulo. Para mim foi o melhor jogo dele, acredito até que seja na temporada, porque eu via muita crítica, né, em cima dele. Fez um belíssimo jogo, né? Era um jogador talhado para esse jogo, né? O Anderson é um dos jogadores que eu tenho que melhorar ele, sabe? Ele sabe disso também, você entendeu? É um jogador que eu tenho que melhorar. O Mezanga tem tido uma reação muito positiva de treino, muito positiva, de motivação, de querer reativar a força que ele tem dentro do próprio grupo, e vai ser um jogador que fatalmente eu vou usar, né? E pode ser que eu tire uma flutuação, né? Que eu tire uma flutuação, que seria uma beirada, e até mesmo um jogador como o Talicinho, vou ver. Eu quero definido
Eu tenho sim. Eu tenho que o Marco Antônio inicie o próximo jogo, né? Que o Luiz deve iniciar o próximo jogo. Eu passei a ter dúvida no jogo dentro de casa, alguma dúvida assim que eu falo, algumas coisas no jogo dentro de casa. Vou usar a semana para definir a lateral direita. Vou usar a semana para definir a lateral direita. E é isso. Porque eu também, a coisa é assim. Você não tem condições hoje de falar, poxa, e eu costumeiramente eu não faço isso, né? Vou mexer 5, 6, 7 posições, não existe comigo. Né? Eu acho que futebol é coletivo, você tem que tentar algumas repetições para adequar a necessidade. Mas eu quero uma semana positiva, quero uma semana forte, mas eu quero transferir a semana de trabalho pro jogo. Que não adianta os meninos trabalhar o que eles trabalharam. Eu falei para eles. Não adianta a gente trabalhar o que vocês trabalharam, ter a dedicação que vocês tiveram e não transferir pro jogo. Tanto que eu falo assim, olha, gente, nós trabalhamos muito, nós estamos merecendo uma vitória, né? Nós estamos merecendo, trabalhando pra caramba, estamos merecendo uma vitória. Mas, infelizmente, nós não temos ninguém para nos dar essa vitória. Quem vai nos dar essa vitória somos nós. Quer dizer, então o presente que nós merecemos, só nós mesmos podemos fazer. Quer dizer, isso mostra que o jogo é o ponto final. O jogo ainda tem que ter um esforço e uma dedicação muito grande, qualidade, para você presentear com a vitória. Porque sair do jeito que nós saímos aqui hoje não é bom para ninguém. E não pensem em vocês, por eu estar aqui há 15 dias, eu estou sentindo confortável, eu estou totalmente desconfortável com isso. Totalmente desconfortável, não aceito isso passivamente. Sabe? Eu sou um treinador que, primeiro, eu não gosto que me chamem de burro, isso é uma coisa que eu nunca gostei, né? E muitas vezes eu mereço isso, porque o contexto geral, as decisões são minhas. Mas eu gosto da cobrança, você entende? Mas eu prefiro terminar todos os jogos com os meus jogadores sendo aplaudidos. Daqui a pouco pode até me questionar, mas se os meus jogadores forem, a gente conseguir fazer resultado, você pode ter certeza que eles serão, né, aplaudidos, com críticas positivas. E a vida é assim. Eu não posso também achar, porque não vejo dessa forma, que tudo que está perdido não está perdido. A reação tem que acontecer e ela vai acontecer. É o Confiança, grande time, ontem mesmo criou uma dificuldade muito grande para o Maringá, que está na frente de todos nós, né? Mas a gente tem que fazer semana. Eu falei isso, o time tem que estar preparado para jogar. E nós vamos preparar um time para jogar, independente da sua escalação. Valeu, galera! Eu reforço para você. Se inscreve aqui no canal, ativa os sininhos para as notificações. Pode também nos seguir à vontade nas redes sociais. Todas as plataformas estamos lá, no @multiplaype. E deixa seu comentário aqui. Aproveita e deixa o likezinho também. Deixa o teu joinha e deixa o comentário aqui. O que é que achou da entrevista coletiva do técnico Hélio dos Anjos, do auxiliar Guilherme dos Anjos. Ajude-nos a fazer aqui o nosso Multiplay. Até a próxima, galera!